Hoje nós iremos aprender um pouco sobre AVC hemorrágico. A priori, para entender o AVC hemorrágico, a gente primeiro precisa entender o seu manejo. Qual é a abordagem inicial do AVC hemorrágico? A priori, vai ser igual ao do isquêmico, entretanto, tem algumas diferenças. A gente vai ter que analisar a fisiopatologia, que inclui as causas e a localização. A gente vai ter que saber o manejo intra-hospitalar desse tipo de AVC e a profilaxia secundária do AVC hemorrágico. E aí, dentro dos grupos de sangramento intracraniano, temos a hemorragia subaracnoide, que é ali na subaracnoide, e a hemorragia intraparenquimatosa. 70% das causas intraparenquimatosas de sangramento são de etiologia hipertensiva. E aí você vai ter alguns fatores de risco, como LDL baixo, etilismo, tabagismo. Os outros 30% são frutos de etiologias diversas, como angiopatia amiloide, má formação arteriovenosa, trombose venosa central, discrasia sanguínea, vasculite, uso de cocaína e algumas neoplasias intracranianas secundárias. Vamos começar com o AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Quando você vai analisar um caso de um paciente com esse tipo de sangramento, primeiro você tem que pensar qual é a causa desse AVC. Se é da idade, se tem hipertensão prévia, qual é o quadro clínico do paciente naquele momento e qual é a localização do sangramento. Nos AVCs hemorrágicos hipertensivos, você vai ter certos padrões de sangramento mais prevalentes. Eles vão acontecer nos locais em que tem uma transição abrupta de vasos calibrosos para vasos muito finos. Isso acontece em algumas topografias de maneira mais comum. Essas topografias são núcleos da base, tálamo e ponte. Os núcleos da base, por conta das artérias lenticulo-estriadas, são mais frequentes de terem uma hemorragia intraparenquimatosa, exatamente por conta dessa transição de um vaso muito calibroso para um vaso muito fino. Existem também os casos em que você tem angiopatia amiloide. Na fisiopatologia dessa doença, temos deposição de proteína amiloide nos vasos, e isso faz com que haja um enfraquecimento do vaso, favorecendo a posterior ruptura. Em idosos não hipertensos, esse tipo etiológico de causa para sangramento intraparenquimatoso é mais comum. Nos idosos que não têm hipertensão, o AVC hemorrágico intraparenquimatoso é mais comum. Na ressonância magnética de encéfalo, você vai perceber que existe múltiplos focos de sangramento superficiais no cérebro desse paciente. E são locais que não são típicos do sangramento do AVC hemorrágico intraparenquimatoso hipertensivo. Além dessa causa da angiopatia amiloide, a gente também tem neoplasias aparecendo em locais não comumente afetados por essa transição entre vasos calibrosos e vasos finos, mas que muito possivelmente um tumor metastático pode se infiltrar e causar ali um sangramento. Como fazer um manejo intra-hospitalar do AVC hemorrágico? Primeiro, é necessário avaliar o controle pressórico. E aí você tem uma forma de fazer esse controle pressórico no AVC hemorrágico. No AVC hemorrágico normal, a gente deixa a pressão arterial sistólica ao redor de 140 a 160. Sabe-se pela fisiopatologia que é necessário manter hemorragias
maiores com pressões maiores. Eu falei de 140 a 60, hemorragias maiores seriam mais ou menos 160 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica. E hemorragias de menor monta, que não tem invasão completa de ventrículos pelo sangue, nem hidrocefalia, a gente mantém ali no 140 de pressão arterial sistólica. Que aí você evita grandes sangramentos. Quando você evita pequenos sangramentos. Quando você tem grandes sangramentos, a chance de vasoespasmo é muito grande. Então, se você diminui muito a pressão, você pode causar um AVC isquêmico como consequência. Para as hemorragias subaracnoides, que a gente ainda vai falar dentro do tópico AVC hemorrágico, quando você tem ainda uma etiologia de vasos ali que romperam, que ainda não foram clipados ou embolizados, a pressão alvo sistólica é menor que 160. Quando você tem hemorragia subaracnoide que já foi clipada ou embolizada, você não tem um alvo específico. Você vai avaliar a resposta clínica. Inclusive, a partir da resposta clínica e dos exames de imagem, de acordo com as áreas que você vai avaliar que estão isquemiadas ou não, você pode, inclusive, induzir uma elevação da pressão arterial sistólica para facilitar a perfusão sanguínea. Mas tá, essa é a primeira parte, o controle pressórico. Quais drogas você vai utilizar para esse controle pressórico? As drogas serão drogas endovenosas, nunca via oral. Você vai dar nitroprusiato de sódio, que é o nome comercial de Nipride, uma ampola 50 mg em 2 ml, mais 250 ml de soro glicosilado 5%, que é igual a 200 microgramas por ml. E aí você corre na bomba de infusão 0,5 a 10 microgramas por quilo por minuto, a depender da resposta pressórica. Você também tem outra opção, que é o esmolol, que a gente chama de Brevibloc. Você pode dar uma ampola, 2.500 mg por 10 ml, ou somado a 240 ml de soro fisiológico 0,9%, que é igual a 10 mg por ml. Você pode correr na bomba de infusão de 0,05 a 0,3 mg por quilo por minuto. Depois desse controle pressórico, a gente vai poder fazer cirurgia, drenagem licórica, e aí depois eu vou falar um pouco sobre o corticoide. A cirurgia vai ser indicada para aqueles pacientes que têm um sangramento superficial e rebaixamento no nível de consciência, que precisam fazer a clipagem / embolização de um aneurisma e correção de má formação arteriovenosa. Isso tudo em topografias que são acessíveis à cirurgia. Se você tem um sangramento superficial e rebaixamento do nível de consciência concomitante, você pode resolver o problema agudo do paciente a partir de uma cirurgia. A drenagem licórica vai ser por derivação ventricular externa e é indicada em casos de hidrocefalia aguda. Já o corticoide você não vai dar. Você pode aplicar corticoide se a gente estiver diante de uma neoplasia cerebral com edema vasogênico, mas aí é o tratamento da neoplasia, não é o tratamento do sangramento em si, não tem benefícios com relação ao sangramento.